Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho há 55 anos. Olá, o Agro Otimista está no ar. Na edição anterior, mostramos a edição do Agro Innovation Vale do Jaguaribe, que recebeu especialistas e autoridades para falar do fortalecimento das cadeias produtivas, que movimentam o agro. Hoje vamos mostrar o que foi discutido sobre a modernização do dia a dia na produção de leite e da criação de camarão. Você acompanha agora a conversa que eu tive com alguns especialistas. Estamos aqui no Agro Innovation Vale do Jaguaribe com diferentes palestras e eu estou aqui com o Rodrigo Gregório, que é professor do IFCE e um dos grandes especialistas da pecuária no Ceará. Quais são os pontos-chave da modernização da pecuária hoje no Ceará? Eu acredito, Carlos, que a gente poderia falar que a grande, talvez, desafio agora desse período é a transição, a mudança. A gente está numa fase justamente de a tecnologia ela entrar de uma forma mais intensa dentro das propriedades. E então as propriedades sendo desafiadas no sentido de estar preparado para poder então conseguir absorver esse conhecimento. Eu acho que esse é que é o ponto. O que é que está acontecendo de novo aqui no Vale do Jaguaribe na produção de leite? O Vale ele vem se destacando, eu acredito, assim, dada a cultura da irrigação, né, que veio da fruticultura, ela se expandiu para a área da forragem dentro do milho, que começou com o milho para milho verde e migrou para a silagem. Então eu acredito que a grande inovação daqui é o uso da irrigação, a produção de volumoso vindo dessas áreas e a intensificação dos sistemas baseados nesse modelo de produção de volumoso. Eu acredito que seja esse o foco. E os sistemas de produção, compost, freestyle, com os tradicionais, como é que você avalia? Eu acredito que o que está acontecendo vai ser que justamente o casamento com essas áreas, ou seja, tem a irrigação agora, um volumoso de qualidade com segurança de produção e agora os sistemas mais intensivos. Eles vêm como até um resultado dessa política de produção, de irrigação, né, de tecnologia. A partir daí, eu acredito que vem se estabelecendo esses modelos. Então, onde tem água, onde tem condição de produzir um volumoso de qualidade e em quantidade, esses sistemas eles vêm crescendo. Especialmente na minha avaliação, não é muito a minha área do confinamento, mas os sistemas tipo compost bar, né, o que eu acredito que vem se destacando mais que o freestyle. Então, dentro dessa lógica, eu acredito que seja até uma escadinha, um resultado dessa sequência de eventos. Né? Certo. E você faz parte do IFCE. Como é que o IFCE tem participado disso? Quais são as pesquisas, as 3 pesquisas mais importantes que têm sido feitas para a pecuária leiteira? Aqui a gente trabalha, né, vem dessa, eu diria até dessa sequência da fruticultura, né, os cursos começaram de agricultura irrigada, tecnólogo, depois migrou, a gente está com curso de agronomia e técnica agropecuária. A gente pode dizer que tem, talvez, assim, tido um foco maior na inserção desses alunos no sistema de produção, mais do que pesquisa. Né? A gente tem tido, assim, acredito eu, diria, um sucesso no sentido do que os alunos estão conseguindo se inserir dentro desses sistemas, ou seja, estão indo trabalhar, né, estagiando, ou seja, estão mais ligados à produção do que propriamente à pesquisa aqui dentro da nossa instituição, até pela uma vocação, acredito, do local. A gente está, um curso de agronomia, né, e agropecuária dentro de um polo de produção. Acaba que os alunos estão indo trabalhar nas empresas de venda de insumo, empresa propriamente de fazenda, de produção. Eu acho que esse é o que é o nosso maior foco, né, claro. E virar, então, aquele interlocutor de ser aquela pessoa que pode estar na fazenda, né, recebendo aquela informação para então ir aplicar lá. Eu diria que esse é o... Mas os professores atuando mais como professores ou estão como pesquisadores também? A pesquisa sendo desenvolvida, quais são essas pesquisas? Pronto, tem pesquisa, né, então vem os colegas da área de irrigação, pesquisando com parte de manejo de irrigação, eu diria o destaque maior. Na pecuária, a parte de manejo também de animais, manejo de alimentos, né, como produzir alimentos, teria nessa etapa, eu diria, então, irrigação e propriamente pecuária, eu diria esses 2 focos. Eu não vou dizer que teriam 3, os 2 que eu pelo menos lembro agora mais fortes seriam esses. Manejo da produção e manejo do uso de irrigação. Tá? Como é que você vê a vocação da região? Ela vai caminhar mais para fruticultura, mais para a produção de camarão, mais para leite, ou os produtores vão ter as diferentes atividades numa mesma fazenda?
Pronto, eu acredito que essa última parte que você falou seja o ponto forte. A fazenda nossa, normalmente ela tem aptidões assim variadas, né? Tem um solo que está mais próximo a um rio, muitas vezes com um solo mais pesado, que se presta bem para um camarão trabalhar. Tem áreas mais altas, né? Normalmente assim que não teriam aplicação para uma fruticultura, já dá para uma pecuária. E as áreas que tem um solo melhor que pode ir para a fruta. Eu acho que vai ter um mix. Dependendo da propriedade, poderia ter até as 3, ou algumas mais especializadas num determinado modelo. Mas a região, eu acredito que ela vai continuar nessas duas, eu falo fruta e camarão, né, no caso, e a pecuária, que é uma coisa até da tradição. A gente, assim, muitas vezes o produtor, ele quer ou produz camarão, mas também gosta e quer pecuária, né? Então tem uma questão com componente cultural também, né? Eu acredito que os 3 vão permanecer e se alocar de acordo com a condição da região. O que é que você acha que são os 3 pontos críticos para assegurar uma expansão da pecuária leiteira na região e que o produtor deveria ficar atento? Eu até diria assim que o primeiro ponto, se a gente fosse pegar uma propriedade, era a questão da água. Era ter uma avaliação, especialmente de uma pessoa especialista em hidrologia, que fosse o caso, para ele poder, então, dar o diagnóstico da propriedade, assim, de qual é a água que você tem com segurança, para poder, então, você estabelecer daí para frente o que você pode produzir. Então, o primeiro ponto seria esse, a parte de água. Depois, identificar qual é o sistema, um modelo que seria o mais interessante para aquela propriedade dele, né? Casando viabilidade econômica, gosto, tudo que você conhece. E o terceiro é aquela tecnologia. A gente está aqui dentro do instituto, eu esqueci de falar de uma parte, que é os colegas da parte da mecatrônica. Então, que vem atuando nessa parte, trazendo tecnologia, né? De robô, de automação. Então, nesse quesito, a propriedade ela vai ter que também estar com o olho para isso para o futuro. Pegar um exemplo, questão de mão de obra. Eu tenho um equipamento, né, que normalmente vem com um pacote tecnológico maior e que precisa de pessoas que tenham um maior entendimento, né? Então, nesse quesito, eu diria que são os 3 pontos. Vamos para uma rápida pausa e já já voltamos. Nesse bloco, vamos ver que as soluções para quem empreende na pecuária leiteira estão disponíveis para todos os tamanhos de negócios e falar da importância dessa atividade para o nosso estado. As cadeias produtivas precisam de animadores, de fornecedores da cadeia que possam modernizar, ajudar as famílias a produzirem mais. Eu estou aqui com o Ricardo Moraes, da Milk Max, que é um empresário que tem se destacado no Nordeste e no Ceará, nesse apoio ao pequeno e médio produtor, que caminha para a tendência de automação e viabilizando que famílias possam produzir mais. O que é que tem acontecido na prática, Ricardo? Quando você chega numa fazenda que não tem nada automatizado e que está produzindo 300 litros de leite, qual é a grande transformação que começa a acontecer? Carlos, é um prazer estar aqui no Agro Innovation. Tudo isso se dá à falta de mão de obra, né? E aí o produtor ele tem a necessidade de melhorar a sua atividade, melhorar a sua produtividade, e aí ele busca tecnologia. E nós da Milk Max estamos em todo o Nordeste levando essa tecnologia para o pequeno produtor, médio e grande, com isso levando dignidade também para a fazenda dele, para a propriedade do produtor. Quando se vê hoje que tem produtores com a produtividade de 10 mil litros por vaca ano e tem outros com 2 mil, quais são os 2 principais intervenções que a Milk Max faz para o produtor que está com baixa produtividade em termos de equipamentos? Nós temos ordenhas balde ao pé para pequeno produtor, temos canalizadas, temos carrossel, e nós temos também uma equipe técnica e temos uma equipe de zootecnistas e veterinários também para melhorar a questão nutricional do rebanho, né, na fazenda. Então, tudo isso a Milk Max disponibiliza para as propriedades que estão começando ou que já estão na atividade há algum tempo. Certo. Então, esse seminário aqui do Agro Innovation Vale do Jaguaribe tem sido essa discussão viva das situações reais que o produtor tem, pela economia e se resolvendo também. Fornecedores
muitas vezes o produtor me diz, olha, eu não quero comprar um equipamento mais moderno e tudo, porque eu não sei se vai ter manutenção, não sei se as pessoas vão estar aqui para me atender. Eu faço uma coleta de leite manual, porque pelo menos está mais sobre o meu controle. Então, quando tem fazendas práticas colocando, quais são 2 exemplos de produtores, Ricardo, que você poderia dar para que fizeram essa transformação e que, eu já sei que você vai citar, que é o seu Moisés. Fora o seu Moisés, quais são 2 outros nomes, mas pode falar sobre o seu Moisés também, o que foi feito lá. Nós temos o seu Moisés, como o Carlos falou, temos o Arenilson Macena, temos o Arenilo Macena também, como produtor. Temos alguns produtores em Banabuiú, temos alguns produtores lá em Jaguaribe. Então, nós estamos em todo o Nordeste, do Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, e aqui no Ceará nós estamos muito consolidados aqui. A Milkmax hoje é a maior empresa de ordenhas do Nordeste. Então, com isso, a gente está tendo todo o público, desde o pequeno de 10 vaquinhas, de 5 vaquinhas, até um cara grande como o Rafael Carneiro, com a ordenha carrossel, que tira leite de 48 vacas de uma vez. Então, assim, a gente atinge todo o público, de grande a pequeno. A gente está atendendo todo esse tipo de produtor de leite, tá? Então, é importante para o produtor, você que está nos assistindo, de que o negócio de leite, ele permite que você seja pequeno, médio ou grande. Tem diferentes soluções para os diferentes portes de produtor. Então, muito obrigado, Ricardo. Qual é a mensagem que você deixa para o produtor hoje de que dentro do negócio do leite, que você está vivendo, que você está apostando, que o Nordeste está crescendo, qual é a mensagem que você deixa para o produtor? Que o produtor de leite não desista. Dificuldades, elas sempre vão existir, né? A gente já sabe que o Nordeste é difícil de produzir, mas se a gente tiver perseverança e tiver fé em Deus, a gente vai vencendo todas essas barreiras aí. Seca é uma questão que a gente já nasce com ela, então é só criar alternativas de sobressair diante das adversidades do Nordeste. Nós estamos hoje muito satisfeitos de poder participar de um rico momento para a nossa agropecuária, né, do estado do Ceará, em que estão sendo discutidos vários aspectos, né, relacionados a pequenos, médios e grandes produtores, haja vista que o Ceará detém essas 3 categorias e que isso está sendo muito bem trabalhado, né? E quando a gente, enquanto profissional da medicina veterinária, a gente permeia pelas 3 categorias, pelo pequeno, pelo médio e pelo grande, sabendo que nós temos que ter modus operandi diferentes em cada um. Mas a gente fica muito satisfeito em saber que hoje nós temos grandes projetos, né, de freestall, de compost barn e outros projetos mais aqui no estado do Ceará, que não deixam a desejar a nenhum projeto a nível de Brasil, né? A tecnologia chegou, está sendo bem empregada. A gente ressalta aqui a coragem do empreendedor, isso aí é muito importante, de despender seu capital, investir numa atividade que é muito instável, né, que é a agropecuária, haja vista que a gente trabalha com commodities, né, o milho, soja são commodities, mas que além da questão da rentabilidade e do lucro, tem o prazer, né, que poucas atividades têm que a nossa agropecuária oferta, né, para o investidor. E também parabenizar, né, essa equipe, né, de profissionais de multidisciplinares, né, que nós temos aqui no estado do Ceará, agrônomos, veterinários, zootecnistas, tecnólogos em agronegócio, técnicos agrícolas, né, que em conjunto fazem um grande trabalho, fazendo até com que haja o encorajamento por parte do produtor em investir, sabendo que ele vai ser bem atendido. O Ceará hoje já desponta no leite, já é um estado respeitado, se eu não me engano já é o 9º maior produtor de leite do estado do Brasil, e em uma crescente, né? Então já nós vamos estar passando aí dos outros estados que estão à nossa frente, né? E fazendo com que haja renda, né, na zona rural, qualidade de vida e a sucessão dentro dessa empresa. Agradecer por esses 2 dias tão ricos, né, de troca de experiência. Nós que estamos lá no Tabuleiro de Russas tivemos algumas pessoas participando. Inclusive eu chamo isso também de capacitação, onde a gente tocou muita experiência, principalmente na questão da banana, no leite e no camarão, né? A banana, o nosso perímetro Tabuleiro de Russas hoje, onde a sua maior área é a área da banana. Nós ultrapassamos a 850 hectares de banana. A gente pode ver aqui com os debatedores, né, principalmente com o pessoal
Cid Barreiras, né, mostrou a sua tecnologia, o seu serviço que ele presta, os seus parceiros. Então, foi 2 dias de muita importância para a gente, e como também na cultura do o camarão, né? O camarão hoje é uma das cadeias produtivas que mais cresce na nossa região, principalmente pelo destaque da sua rentabilidade por hectare, né? Então, o que antes a gente tinha a cultura do camarão muito na região de Água Salgada, do Aracati, Itaiçaba e descendo um pouco Jaguaruana, hoje a gente vê principalmente aqui na região do Limoeiro Norte, Russas, muito camarão. Como também no perímetro irrigado de Morada Nova, que hoje ultrapassa 800 hectares de camarão. Então, foi 2 dias muito ricos, e eu espero que a gente, depois desses 2 dias, a gente crie grupo de trabalho e possa estar conversando, possa estar aproximando as cadeias produtivas para cada dia fortalecer mais ainda os produtores. Vamos para o intervalo e o Agroatimista volta já. No último bloco do Agroatimista, vamos acompanhar uma entrevista que eu fiz com o Daniel Furlani, empresário do ramo da carcinicultura, sobre o nosso potencial e tudo que foi discutido no Agro Innovation Vale do Jaguaribe, lá em Limoeiro do Norte. O Agroatimista continua no Vale do Jaguaribe e nós vamos nos deparando com investidores jovens. O Daniel Furlani é um jovem investidor na região, que é um homem urbano que se torna rural porque tem potencial. É esse potencial que nós vimos aqui na cadeia do camarão, na cadeia da banana, na cadeia do leite, que começa a surgir com novas tecnologias. Daniel, como é que tem sido a sua experiência de ser um empresário rural? Pois é, muito desafiador, porque eu sou engenheiro civil de formação, sempre trabalhei nessa área de engenharia civil, e de repente me deparei com oportunidades da carcinicultura. Aí há 7 anos atrás adentrei inicialmente só com a intenção de investir, depois foi necessário se aprofundar nos processos, na técnica, e agora continuo aqui no camarão, né? Então tenho investido aí no camarão. A gente está com uma fazenda na região de Morada Nova e arrendamos algumas outras fazendas. Agora focamos realmente só nessa fazenda, estamos com a intenção de ampliar. E estou dentro lá também, fazendo parte da Copacan, que é a Cooperativa dos Produtores de Camarão do Ceará, e também lá da Diretoria de Agronegócio da Câmara Brasil-Portugal, né? Então estamos com essa intenção aí de ampliar aí os horizontes, aqui muito a calhar aqui com o evento, né? Agro Innovation, Coalizão Agro, que é com essa intenção de juntar os produtores, juntar as boas vontades, as intenções de soluções e fazer, destravar, às vezes, os pequenos gargalos, né? Então, muitas vezes tem gente boa, gente com técnica, gente com inteligência, tem terra boa, tem água e falta, às vezes, só um pequeno detalhe. Aí vem aí exatamente o programa do Agro Innovation, do Coalizão Agro, para destravar isso, né? Então, falando do evento, você participou, quais foram os pontos que você considera que foram importantes na discussão que você participou? Pois foram muitos pontos. A gente viu aqui uma palestra muito boa agora, por último, né, do Fábio Regis, junto com o Fabrício Albuquerque. E nessa palestra, apesar de ser banana, e a gente se pergunta o que tem a ver banana com camarão, vieram muitas coisas interessantes, principalmente agora por último, com relação à parte comercial, que é o grande gargalo que a gente tem hoje. Então, ele comentou a questão de levar a banana para São Paulo e, com isso, diminuir a oferta de banana aqui no Ceará. Né? Isso. E com isso porque há pouco um produtor de camarão estava me dizendo que tinha o professor do IFCE, aliás, que queria controlar por satélite, para os produtores controlarem a produção para produzir menos num determinado período e mais num outro período. Isso é muito difícil de acontecer. Então, eu acho que a banana foi mais prática com relação a isso. Quando tem excesso de produção, ele escoa.
para outra região, mas tem que se preparar para escoar. Isso. E no camarão veio esse insight da gente tentar fazer algo parecido. Já vem até sendo citado por outros produtores grandes aqui do Ceará, né? Inclusive naquela live que foi dita, da gente potencializar o mercado do Sul. Mas é interessante esse conceito de potencializar do Sul para diminuir a oferta aqui e consequentemente, o preço elevar. Tem conceitos que eles valem para todas as cadeias produtivas. Então, às vezes, uma cadeia ela está mesmo com viés de pensamento, não está raciocinando de outra cadeia que está encontrando já a solução. Eu acho que é muito bom você ter destacado esse ponto, porque às vezes o produtor fica se perguntando o que eu tenho a ver né, com discutir comercialização de banana, mas ele ilumina para a cadeia do camarão também. E quando eu vim para cá, eu fiquei me perguntando, rapaz, o que é que eu vou ver de banana, né? Mas vim. Mas como eu já conhecia o Fábio e o Fabrício, não, vai vir coisa boa. E realmente veio. Que parabéns, bom. Parabéns. Maravilha, maravilha. Então, muito obrigado, Daniel, e parabéns por você acreditar no agro e tá fazendo esse gesto concreto de investir, de descobrir novos caminhos para viabilizar o negócio do camarão. O que você diria para um jovem que está pensando em investir em camarão? Eu diria o seguinte, que é estudar em primeiro lugar, né? Porque às vezes a gente entra com a intenção e com a expectativa X e o negócio não se acontece, né? Então, primeiro passo estudar e segundo mesmo ter a coragem e se dedicar e vendo o perfil e a oportunidade. Essa foi mais uma edição do Agrotimista. A você, obrigado pela companhia e até o próximo programa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho há 55 anos.